Considero, e os advogados também desse caso, os depoimentos de Mauro Cid como o calcanhar de Aquiles dessa investigação. Mauro Cid teve de ser chamado diversas vezes para prestar esclarecimentos, fez contradições, omitiu informações que ele não é confiável, a República inteira concorda. A grande questão é que ele trouxe alguns elementos que realmente reforçam algumas das linhas de investigação da Polícia Federal, apesar das omissões. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Tainá. Nada como estar um pouco alheio às internalidades desse caso para poder ter uma análise talvez um pouco mais tranquila e longe dessas paixões. E eu digo isso logo de início porque algo que acontece em todos os casos da justiça é que, às vezes, alguma irregularidade que é percebida ao longo de uma investigação ou numa fase anterior, quando uma pessoa depõe perante o juiz da causa, normalmente isso é ultrapassado. Normalmente o Poder Judiciário dá um tratamento a isso no seguinte sentido: olha, houve a contradição ABC até aqui, mas ele veio livremente perante o Poder Judiciário e declarou tudo que era necessário declarar, um argumento de que ali houve o contraditório, houve as perguntas das partes. Então, essa talvez seja uma solução, que seja dada. A Corte precisa enfrentar isso com muita seriedade, porque a valoração dos elementos que ele traz é algo a ser enfrentado com todo o cuidado, até pela especificidade de se tratar de uma delação premiada, e esta que, de fato, começou quando a Procuradoria da República havia tido reservas porque não estava ainda maduro para celebrar aquele acordo. E daí começou um primeiro debate com alguns dos defensores, porque o Supremo, há pouco tempo antes, havia julgado como constitucional o fato de delações premiadas serem feitas exclusivamente pela Polícia Judiciária. E entendeu que valeria desde que a Procuradoria anuísse depois aqueles termos. Mas é importante frisar isso aqui para o seu público, porque naquele primeiro momento, quando foi feita com a polícia, a então Procuradora da República que estava à frente disso era a doutora Lindora. E que eu posso imaginar, vendo hoje, aqui olhando para trás, por qual motivo, possivelmente, a Polícia Federal decidiu tocar aquela investigação pelo vínculo que é sabido que aquela Procuradora da República tinha com as maneiras de ver o mundo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, o Ministério Público Federal encampou aquela celebração, mas eu vejo algo muito grave e, de fato, isso me parece grave. Não sei se a Corte vai se debruçar sobre esse pormenor, que é a constatação de que muitos elementos foram trazidos pelo Mauro Cid na audiência do dia 19 de novembro de 2024. E naquela audiência do dia 19 de novembro de 2024, eu digo isso muito à vontade porque eu vi os autos. Naquela audiência, o ministro Alexandre de Moraes, ele de fato protagonizou todas as perguntas endereçadas àquela pessoa. Não se tratou de uma audiência em que havia fiscalização de voluntariedade ou de adequação aos rigores da lei, e sim de perguntas de mérito feitas todas pelo ministro relator. Aquilo, em meu entendimento, significa uma virada contra os rigores que a lei 12.850 traz, inclusive em defesa da própria imparcialidade do magistrado. Então, vejo estes problemas com relação à forma com que o Supremo terá que enfrentar as teses da validade ou não da delação premiada. E, como foi dito há pouco pela Tainá, ontem, não só o ministro Alexandre de Moraes, como o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também se anteciparam em alguma medida nesse sentido, sobretudo o Procurador-Geral da República, ao dizer mais de uma vez, nas passagens das alegações finais, que a Polícia Federal tinha muitas provas e que a delação desse sujeito, Mauro Cid, apenas supriu algumas omissões. Então, eu vejo uma tentativa de
a acusação nitidamente tentar desmerecer as fragilidades que foram expostas hoje com grande destaque pelas defesas, e vejo um dever, e é um dever que se espera da Corte Suprema Brasileira, de enfrentar isso com cuidado, realmente com muito cuidado, porque nós estamos diante de um instituto tormentoso, que é o da delação premiada, sabemos como isso foi mal utilizado em tempos pretéritos, sabemos como isso foi agora tornado polêmico mais uma vez, e o que se espera com serenidade dos ministros é que enfrentem esses pontos de fato, porque há um bom fundamento nas suspeições que as defesas têm trazido, seja a valoração da delação em si, e seja particularmente na conduta a partir da audiência do dia 19 de novembro por parte do ministro relator.